Pauta da sexta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Era, 27 de 2015. Oração inicial. Chamada inicial. O secretário chamado mesmo. José Luiz Rosa. Presente. Marcos Antônio da Silva. Presente. Ronaldo Dias de Andrade. Presente. Edivaldo Camilo Bueno. Laci Rodrigues Sete. Ângelo de Andrade Drummond. Presente. Roberto Antônio Bicário. Sandra Maria de Souza. Presente. Sebastião Venceslau Siqueira. Presente. Leitura da ata anterior. Secretário, faça a leitura da mesma. Eu achei que falei isso. Ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Era, no ano de 2015. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 19 horas e 15 minutos, e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Feita a chamada, é constatada a ausência da vereadora Sandra Maria de Souza, bem como a presença dos demais vereadores conforme o registro em livro próprio. E sendo assim, o senhor presidente José Luiz Raul Rosa declarou aberta a presente sessão, agradecendo primeiramente a presença de todos nessa casa no dia de hoje. O senhor secretário, na oportunidade também, dá boas-vindas a todos. Passa-se a leitura da ata da reunião anterior, que, submetida à discussão, é então aprovada. É feita a seguir a leitura de correspondências, onde o senhor presidente diz que, com relação às correspondências para o delegado regional, hoje tivemos uma reunião com o mesmo, onde fomos muito bem recebidos e onde o delegado se prontificou a intervir para que a delegada de Polícia Civil atenda mais vezes o nosso município, e até que venha um delegado definitivo. Disse ainda que irá sim envidar esforços para os demais problemas relatados, que os demais problemas relatados sejam atendidos. Fala ainda sobre a correspondência enviada ao comando da Polícia Militar sobre a verba que foi repassada à Polícia Militar através do convênio para a compra de uma viatura para o município de Nova Era, e onde até hoje não foi efetuada a referida compra. Fala ainda que tal convênio foi assinado após o projeto votado nesta casa na gestão do vereador Laci Rodrigues. Fala também que em uma reunião está agendada com o secretário de Segurança Pública e onde o vereador que se interessar poderá acompanhar a comitiva. O vereador Ângelo, na oportunidade, disse que irá fazer contato com o deputado Nozinho para que o mesmo acompanhe a comissão. Diz ainda que o nosso intuito é perseguir a ideia de termos um delegado definitivo. O senhor presidente diz então que, na opinião do delegado regional, a cadeia pública do município deveria ser fechada e os presos recaminhados para outros presídios próximos. Porém, temos que olhar outras questões, como, exemplo, o setor de trânsito que funciona naquele local e outros serviços. Diz ainda que o deputado Nozinho não mede esforços para atender o nosso município. O vereador Ângelo, diante da fala, diz que temos que medir esta questão de fechar a cadeia. Com a palavra, o vereador Roberto diz que se Nova Era tivesse um gestor competente, já teríamos um delegado definitivo. Se não partir de um gestor compulso, não será resolvido, diz o vereador. O senhor presidente diz que então que possivelmente o prefeito estará com a comitiva. Após feita a leitura do parecer jurídico e das comissões aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 32 de 2015, que altera a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e revoga a lei municipal de 1649, de 28 de novembro de 2004, e dá outras providências. Da entrada a seguir, o requerimento de número 68 de 2015 e a moção de número 003 de 2015. Projeto de lei de número 34 de 2015, que define e penaliza o desperdício de água e dá outras providências. Passa-se a leitura dos requerimentos, a tribuna livre, sendo o primeiro requerente o senhor Geraldo Augusto Alves, que primeiramente cumprimenta a todos
e após, diz que em junho e julho participou de um curso de reciclagem política do PPS. Diz então que hoje a sua maior preocupação é que tudo está se transformando em ódio nesse país e devemos discutir tudo politicamente. Diz então que na sua última participação nessa tribuna, a sua fala virou debate pelas ruas. Só que na última reunião, o mesmo parabenizou as professoras pela iniciativa dos projetos de lei de autoria popular. Só que, como citou na última reunião, a proposta de abaixar o salário do prefeito é ilegal, pois nenhum servidor pode receber mais do que o prefeito dentro do município. E sendo assim, como ficaria a contratação de médicos? Simplesmente não pensaram no social. Diz ainda que ouviu dizer que foi pau mandado aqui na reunião, porém não conversou com ninguém desta casa. Com relação à questão do salário do vereador, deve ser estudada sim, mas principalmente o tempo de trabalho que um vereador deve prestar nesta casa, nas comissões e em outras áreas. Mesmo que o vereador chegue às 18 horas e saia às 22, temos que pensar em nova era para daqui a 50 anos. Vamos discutir sim tudo isso e a questão do salário para a próxima legislatura, porque agora ficaria ilegal. Continuando a sua fala, diz que o projeto sobre a taxa de iluminação pública tem que ser mais discutido com o povo. Fala também sobre a Lagoa São José e o Oceano, que estão sendo destruídos. Fala também sobre a construção da sede própria da Câmara Municipal, que deixou de acontecer por pressão. Solicita então que as professoras andem juntos com a UTN, que poderá dar às mesmas uma ótima assessoria. Com a palavra, o senhor presidente diz que o trabalho do vereador não fica só nas 2 reuniões mensais, pois os mesmos têm que participar de comissões e outros trabalhos, junto à comunidade. Com relação à construção da sede, não se acovardou, porém, o projeto teria que passar pelo plenário. Seria, sim, uma grande obra que integraria o patrimônio público, que iria gerar emprego, tanto na nova sede como na sua construção. Com relação à Lagoa São José e Oceano, entreguei ao vice-prefeito filmagens da situação em que se encontra aquele local e, por sua vez, alegou que está tentando uma parceria com a Senibra para a revitalização do local. Até sugeri ao mesmo que fosse repassado aquele local para o servidor. Através de um esforço, tornaria o local como uma área de lazer. O vereador Edivaldo, diante da fala, diz que realmente a gerência da Senibra informou que existe um projeto quase pronto para a revitalização do Oceano, tendo o vereador Ângelo afirmado, inclusive, com a implantação do setor de meio ambiente naquele local. O vereador Edivaldo, ainda com a palavra, diz que seu trabalho na vereança não fica só dentro da Câmara, pois trabalha também na rua, atendendo ao povo. O senhor Geraldo Alves agradece então pela oportunidade. A segunda requerente é a senhora Romilda Aparecida Ciríaco, que diz ter um sentimento de decepção com o arquivamento dos projetos de autoria popular. Diz ainda que um sentimento de revolta ao ver o parecer jurídico, perguntando ainda por que os projetos não tiveram o mesmo tratamento do projeto do vereador Roberto Micalho, passada pela Comissão de Legislação e Justiça. Diz que muito estranhou o assessor jurídico citar o regimento interno da Câmara com o dos deputados, como se esta casa não tivesse o seu próprio regimento. Diz ainda que o presidente disse que não agiria sob pressão, porém questiona a sua atitude. Diz também que o candidato em quem votou está nesta casa, estava nesta casa e está nesta casa no dia do arquivamento dos projetos. Não reagiu e nada falou em defesa dos mesmos. E por tal, não mais terá o seu voto, nem da sua família. Para finalizar, pede para que falem mais em democracia do que em demagogia nesta casa. Passa-se a primeira discussão e a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 32 de 2015, que altera a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e revoga a Lei Municipal de número 1649, de 28 de novembro de 2004 e dá outras providências, onde o vereador Sebastião pede vistas ao projeto, sendo-lhe concedidas pelo senhor presidente e concorda com que o projeto tem que ter mais discussão. Segunda discussão e segunda votação dos projetos de lei
número 028, que altera a Lei Municipal de 1907, de 23 de abril de 2013, que cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e dá outras providências. Aprovado por 7 votos. Projeto de Lei de número 029, de 2015, que altera a Lei Municipal de 1793, de 26 de novembro de 2009, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do magistério do município de Nova Era. Aprovado por 7 votos. Discussão e votação dos requerimentos número 068. Aprovado por 7 votos. Discussão e votação da moção de número 03 de 2015. Aprovada por 7 votos. Com a palavra, o vereador Roberto, que primeiramente parabeniza as professoras e após pergunta aos vereadores se os mesmos ficaram sabendo da situação que se encontra a casa do professor, onde foram gastos quase 500 mil reais naquele local, para hoje estar na situação que se encontra. Isso é falta de zelo com a coisa pública. Isso é incompetência e por isso da indignação. O senhor presidente, diante da fala, pergunta qual providência o vereador tomou, pois essa providência já cobrou providências do prefeito municipal e ontem já começaram a colocar a cobertura no local. Diz ainda que, em sua opinião, este é o pior executivo e o pior legislativo que já viu, e por tal temos que andar com nossos próprios pés, pois a Câmara está aqui hoje de favor e a qualquer hora pode ser colocado para fora, como já aconteceu uma vez. O vereador Ângelo, na oportunidade, disse que o vereador Roberto sempre cita a Comissão de Legislação e Justiça e é mesmo juntamente com o vereador Ronaldo e o vereador Sebastião que integram a referida comissão. Porém, o vereador Roberto integra a Comissão de Serviços Públicos e não fiscaliza obra nenhuma. O vereador Roberto, diante da fala, diz então que o vereador Ângelo gosta de blindar a administração municipal. Com a palavra a seguir, o vereador Ronaldo Dias diz que está indignado com os usuários das redes sociais, que vêm atacando os vereadores, onde algum deles vem postando que os vereadores são canalhas e ladrões. Solicita que providências desta casa, pois não rouba nada de ninguém para ser chamado de ladrão. Solicita então que a assessoria desta casa seja colocada a par para providências cabíveis. O senhor presidente diz então que o assessor já está ciente dos fatos. A seguir, fala que esteve em contato com a empresa que executou os serviços na Rua das Lavadeiras e os mesmos afirmaram que não receberam do executivo. Já o executivo afirma que não pagou porque não acabaram o serviço. Porém, temos que saber quem é o responsável. O vereador Roberto, também com a palavra, solicita ao líder do prefeito que olhe o término do calçamento da Rua da Pai. Momento em que o vereador Ângelo diz que, com relação à Rua Irene de Carvalho, Rua da Pai, indicações já foram feitas pelo mesmo e que tal rua faz parte dos cálculos que está fazendo a serem repassados ao deputado Franzinho. Após, faz a leitura das respostas que recebeu de indicações e requerimentos feitos pelo mesmo, sendo o requerimento com relação à merenda escolar, onde lhe é informado o novo cardápio das merendas, solicitando-se inclusive que seja o referido cardápio publicado no site desta casa para conhecimentos públicos. Após, diz que irá apresentar uma moção de aplausos aos senhores Marcos e Adilson pelo projeto Capoeirê e ao senhor Nocão pelo trabalho com escolinhas de futebol. O senhor presidente agradece então a presença de todos e encerra esta reunião, mandando que se lavre a presente ata, que se após lida se achada conforme, será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Feita a chamada, é constatada a ausência da vereadora Sandra, bem como a presença dos demais vereadores, conforme o registro em livro próprio. Plenário do Dr. Joaquim de Assis Lage, aos 23 de novembro do ano de 2015. A ata está em discussão. Palavra vereador. Gostaria de ouvir só um pedacinho onde fala da questão da cadeia, logo no início aí.
Só um minutinho que eu vou ver aqui, são várias páginas. Não fala nozinho aí, cadê? Secretaria de Defesa. Não, vou ficar na última página, não vai achar não. É depois da fala do senhor presidente sobre o ofício que ele levou em Montevideo, No começo. no início. É feita a seguir as leituras de correspondência, onde o senhor presidente diz que, com relação às correspondências para o senhor delegado regional, hoje tivemos uma reunião com o mesmo, onde fomos muito bem recebidos e onde o delegado se prontificou a intervir para que uma delegada de Polícia Civil atenda por mais vezes em nosso município, até que venha um delegado definitivo. Disse ainda que irá sim evitar esforços para os demais problemas relatados que sejam atendidos. Fala ainda sobre a correspondência enviada ao comando da Polícia Militar, sobre a verba que foi repassada à Polícia Militar através de convênio para a compra de viatura para o município de Nova Era, e até hoje não foi efetuada a referida compra. Mais no início, né? Onde você fala da cadeia fechada? É. Pode continuar aí. Tá. Até hoje a referida verba não foi repassada, repassada à Polícia Militar através do convênio para a compra de uma viatura para o município de Nova Era, onde até hoje não foi efetuada a referida compra. Fala ainda que tal convênio foi afirmado após projeto votado nesta casa na gestão do vereador Laci Rodrigues Sete. Fala também que uma reunião está agendada com o secretário de Segurança Pública, onde o vereador que se interessar poderá acompanhar a comitiva. O vereador Ângelo, na oportunidade, disse que irá fazer contato com o deputado Nozinho para que o mesmo acompanhe a comissão. Diz ainda que o nosso intuito é perseguir a ideia de termos um delegado definitivo. O senhor presidente diz então que, na opinião do delegado regional, a cadeia pública do município deveria ser fechada e os presos recaminhados para outros presídios próximos. Porém, temos que olhar outras questões, como, por exemplo, o setor de trânsito que funciona naquele local e outros serviços. Diz ainda que o deputado Nozinho não mede esforços para atender o nosso município. O vereador Ângelo, diante da fala, diz que temos que medir essa questão de fechar a cadeia. Com a palavra, o vereador Alberto disse que, se Nova Era tivesse um gestor competente... Gostaria, senhor presidente, fizesse uma correção aí. É onde eu pedi para rever. O senhor falou, eu acho uma falha na hora, não foi o que o senhor queria falar, sobre o fechamento da delegacia. E eu falei que deveria rever. A situação não é fechamento da delegacia, que a delegacia engloba outros serviços, como trânsito, como TCOs e afins. Entendeu? A diferença? Não, é porque eu acredito até que o senhor tenha falado sobre o fechamento da cadeia. Mas no momento falou sobre o fechamento da delegacia. Vou deixar bem claro isso aí. Não é o fechamento da delegacia, né? A delegacia é importante, deve ser, no meu entendimento pelo menos, deve ser mantido com o delegado e colocar à disposição dos munícipes a TCO, ocorrências, a Polícia Civil, né, e etc. O cadeião é outra coisa, né? Provavelmente, pelo que eu entendi, o delegado é a transferência dos presos que estão aí. Sim. Porque a cadeia hoje ela tem 70 presos, ela comporta 30. Isso. Então tem o dobro de presos. Então eu coloquei essa questão. E ali está uma bomba armada que está explodida, ali está possível. Sim, é só essa pequena correção. Não, e só mais uma. Frisar que o senhor Roberto Bicário está cobrando e nos perguntando, né, o que sabemos a respeito do problema lá com a casa do professor e outras obras, né, questionando a questão da Rua das Lavadeiras, mas ele faz parte, se não é, o presidente da comissão que acompanha a obra. Eu gostaria, inclusive, que o senhor presidente, né, cobrasse da comissão que faz isso aí o acompanhamento, não só dessas obras citadas, como de outras, para trazer a nós a realidade disso aí e tomarmos providência. Obrigado. Desde já eu pedi até a secretária que faça um ofício aos vereadores das comissões, né? Que traga para a gente, que põe para funcionamento e que atrás também resultado também do que está acontecendo com as obras de Nova Era. A secretária que faça essa comunicação aos vereadores das comissões. A ata está aí
Discussão. A ata está em votação. Concordo com a lista de comissão. Aprovado por 5 votos. Leitura de correspondência. O secretário faz a leitura da lei. Poxa, bacana. Convite. A Câmara de São Gonçalo do Rio Abaixo, em nome da presidente Luciana Maria Vicário e demais vereadores, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a inauguração e ampliação e reforma do prédio legislativo. Será no dia 4 de dezembro, às 19h30, na sede da Câmara. O convite está aqui à disposição de todos. O secretário só pediu esse agenda para mim, que eu vou estar nessa inauguração. Se o vereador quiser acompanhar também, tá? Eu gostaria também. Nem precisa se preocupar com o transporte, se o meio da Câmara não puder, eu te arrumo outro carro para levar. Se houver mais um vereador, não tem problema não, tá? Acho que isso é importante, os vereadores do vereador. Inclusive o vereador da Vitória. Isso. Não, eu vi a Sandra, viu, senhor secretário? Ela faz esses convites a todos os vereadores, pode colocar à disposição do transporte, se não da Câmara de formular. Leitura do parecer jurídico das comissões do projeto de lei 026/2015, que estima a receita fixa e despesa para o exercício financeiro, PROVOD 2016. Duas emendas terão entrada neste projeto. Fazer leituras das emendas após fazer a leitura dos pareceres jurídicos das comissões. Modificativa, supressiva do projeto de lei. Faz a leitura de que das emendas. Parecer das comissões, das emendas. Parecer das comissões, está aqui? Sim. Das comissões do projeto, né? Leitura de parecer das comissões do projeto e das emendas. Primeiro esse projeto, depois vai ser tudo bloqueado. Ok. Aí você falou Das emendas. Mexe, já sai agora. emenda, vai aparecer, né? Essas coisas. Câmara Municipal de Nova Era, assessoria jurídica. Parecer. Conclusão. Em face do exposto, o projeto de lei em análise harmoniza-se com os princípios constitucionais que definem o sistema orçamentário, cabendo à Câmara Municipal discutir e deliberar a autorização e proposta orçamentária enviada. Nova Era, 7 de outubro de 2015, Marcelo de Araújo Campos, assessor jurídico. Ata de reunião de comissão. Aos 27 dias do mês de novembro, às 12h14, no ano de 2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Nova Era, com a presença dos vereadores Marcos Antônio da Silva, Sebastião Venceslau Siqueira, membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas, com a finalidade de emitir parecer sobre o projeto de lei 26 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016. Após os estudos da matéria, a comissão concluiu que é legal, constitucional, cabendo ao plenário julgar quanto ao mérito. Sala de reuniões, 27 de novembro de 2015. Ata de reunião de comissão. Aos 27 dias do mês de novembro, às 8h30, no ano de 2015, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Nova Era, com a presença dos vereadores Ângelo de Andrade Drummond, membro da Comissão de Legislação e Justiça, com a finalidade de emitir parecer sobre o projeto de lei número 26 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016. Após os estudos da matéria, a comissão concluiu que é legal, constitucional, deixando o mérito para a discussão em plenário, pelos nobres edis. Sala de reuniões, 27 de novembro de 2015. A emenda, senhor vereador, ou só a primeira parte?
Emenda supressiva de número 002 de 2015 ao projeto de lei 026 de 2015. O vereador Sebastião Venceslau Siqueira propõe a emenda ao projeto de número 26 de 2015, artigo 9. Emenda supressiva. Suprime-se do artigo 9 do projeto número 26 de 2015 o parágrafo único que diz: parágrafo único. Os repasses poderão sofrer diferenciações de valores quando previamente acertados entre os chefes dos dois poderes. Nova Era, 12 de novembro de 2015, Sebastião Venceslau Siqueira, autor da emenda. Parecer jurídico sobre a emenda. Conclusão. A emenda ao projeto de lei orçamentária em análise harmoniza-se com os princípios constitucionais que definem o sistema orçamentário. Nova Era, 16 de dezembro de 2015, Marcelo de Araújo Campos, assessor jurídico. Emenda supressiva de número... São duas emendas? São 12 meses. Cadê tem a 2 aqui, cadê a outra? 002, o projeto São dois bloquinhos. Então eu li errado, eu li a 2 primeiro. Eu tinha lido a 2, eu vou ler a 1 então. Emenda modificativa de número 001 de 2015 ao projeto de lei de número 026 de 2015. O vereador Sebastião Venceslau Siqueira propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 026 de 2015, artigos 6 e 7. 6º e 7º. Emenda modificativa. Modifica-se o artigo 6º e 7º do projeto de lei acima, que enriquecia o projeto de lei de número 26 de 2015, passando os percentuais citados de 15% e de 10% para 5%. Em ambos os artigos, os quais ficarão com a seguinte redação. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 5% do valor fixado para as despesas do orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, com a utilização de recursos originados da anulação de dotações constantes do orçamento, nos termos do inciso 3º do artigo 43 da Lei de número 4.320 de 64, podendo criar, se necessário, elementos de despesas e fontes de recursos dentro de cada ação. Artigo 7º. Além dos limites estabelecidos nos artigos 6º, fica também autorizado a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 5% do valor total fixado para as despesas no orçamento, podendo criar, se necessário, elementos de despesas e fontes de recursos dentro de cada ação, com a utilização dos seguintes recursos. Justificativa. Entendemos que o percentual originalmente proposto é muito elevado, ou seja, a margem para a alteração na lei orçamentária sem o conhecimento do Poder Legislativo é grande, e através do projeto de lei de abertura de crédito adicionais, o instrumento que deve ser proposto ao Legislativo, quando necessário, o qual deve ser precedido de exposição de motivos e com a indicação das fontes de recursos necessários. Nova Era, 12 de dezembro de 2015. Sebastião Venceslau Siqueira, autor da emenda.